O filme começa em Buffalo. Dan é excelente em vendas de carros porque entende a motivação dos clientes. Ganhando o título de vendedor do mês mais uma vez, seu colega Hal faz uma entrada extravagante na concessionária. Dirigindo como se acreditasse que carros, e por extensão mulheres, preferem carros velozes como quebra-cabeças. Ei, eles querem ir rápido. No entanto, o resto da equipe o considera estranho. Dan sai do trabalho mais cedo, ansioso para comemorar seu aniversário, claramente valorizando sua vida familiar em seu tranquilo bairro suburbano. Eles têm 3 filhos, Nina, Kyle e Max. Nina planeja seguir seu namorado para Iowa e mudar de curso na faculdade, abandonando suas aspirações jornalísticas. Para a grande desaprovação de seus pais, Kyle, que tem dificuldade para se comunicar com o pai, mal consegue dizer mãe e prefere visitar seu amigo Samir. Depois que Dan desencoraja seu hábito de jogar. Aonde você vai? Summers de novo? Você me fez parar de jogar para que eu fizesse amigos. Fiz você parar de jogar porque explodir a cabeça das pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é exatamente saudável. Você sabe que deveria ficar de babá hoje à noite. É o aniversário deles. Uma discussão começa entre Nina e Kyle sobre quem ficará de babá do Max durante o aniversário dos pais. Dan intervém, atribuindo a Nina a tarefa de cuidar do menino e sugerindo que talvez fosse benéfico para Kyle passar algum tempo fora de casa. Nina concorda, mascarando relutantemente sua frustração, pois suspeita das verdadeiras intenções de Kyle na casa de Samir. O rapaz vai até a casa de Samir e entrega $200 como pagamento do aluguel pelo uso do equipamento de jogos na garagem. Sem o conhecimento de sua família, Kyle ganhou popularidade como streamer, conhecido como Killer Boy, famoso por sua habilidade em jogos de tiro. Dan e Jessica comemoram seu aniversário todos os anos, visitando um parque de diversões enquanto esperam na fila da montanha-russa. Alguns jovens que assistem à transmissão de Kill Boys ficam tão fascinados. A magia é incrível que eles deixam Dan e Jessica passarem na frente. Dan gosta de passar o tempo dessa forma, mas Jessica anseia por mais emoção. Eu só digo, você é tão criatura de hábitos. Eu amo isso em você. Nós fazemos sexo. Na quinta-feira. Depois de uma emocionante volta de montanha-russa, Dan promete tornar seus passeios menos previsíveis, durante um momento de ternura. Enquanto se beijam, alguém tira uma foto sem permissão. Dan confronta o rapaz pedindo que ele apague a foto, mas o jovem zomba dele e agrava a situação postando a foto online e insultando-os, chamando Dan de perdedor. Jessica pede para Dan ignorar, mas o provocador derrama sua bebida em Dan, zombando de Jessica por estar com um covarde. Dan, lutando para controlar sua raiva, vai embora apesar da falta de respeito. No caminho para casa, Jessica garante a Dan que não queria que ele confrontasse o valentão, sabendo de sua forte aversão à violência, mas ela se sente secretamente decepcionada com ele em casa. Dan reflete sobre o incidente. Ele troca habilmente a fralda do filho. Eles limpam-no e vão para a cama, onde encontram Jessica já adormecida. Sexo de aniversário, 8 da manhã, acordado. Ele murmura que deveria ter dado uma surra naquele cara, o que fez Jessica sair mais cedo. Poderia ter tirado o dinheiro dele. Vendo a decepção do marido, ela pede desculpas por sua reação. No dia seguinte, Jessica descarrega suas frustrações em uma aula de kickboxing, onde ela puxa a conversa com uma mulher chamada Gwen enquanto socava o saco de pancadas. Ela confidencia seus problemas com a filha adolescente. Gwen revela que está visitando Buffalo para ver seu ex. Um soco acidental de Jessica acerta em cheio o rosto de Gwen, levando a uma conexão inesperada por causa de smoothies. Jessica se abre sobre se sentir presa e frustrada com a satisfação de Dan com sua vida mundana. Ela relembra seus desejos anteriores de viajar e conhecer o mundo. Meu marido está tão satisfeito aqui em Buffalo. Gwen, que acaba sendo uma agente de viagens, precisa pegar um voo, mas deixa seu cartão de visita com Jessica, oferecendo uma possível fuga. Enquanto faz compras com Max, Dan percebe um homem suspeito observando-o e reage rapidamente quando o homem se lança sobre ele. Dan implora para que o deixe colocar o bebê no chão primeiro. Por favor, pelo menos deixe-me colocar meu filho no chão. Mas o bandido é inflexível, mesmo com Max a tiracolo.
Dan neutraliza habilmente o agressor, surpreendendo os espectadores. Dirigindo para casa, Dan navega pelas ruas como outro famoso pai de família da TV, atraindo olhares curiosos de seus vizinhos, que percebem uma mudança nele em casa. Dan descobre um compartimento secreto cheio de armas, passaportes vencidos e pilhas de dinheiro. Alarmado, ele entra em contato com Og, um ex-colega, para providenciar novas identidades para sua família, revelando que eles estão em perigo. Og informa a Dan que seu antigo chefe, McCaffrey, está procurando por ele em toda a Terra, temendo que a foto postada online possa ter comprometido sua localização. Dan oferece metade de $1 milhão por novas identidades e marca um encontro em Las Vegas em 3 dias. Encontre-me em Las Vegas daqui a 3 dias. Vegas e Vegas. Não posso dizer à minha esposa que vou passar férias em Tempe, Arizona. Vegas eu consigo convencê-la. Você não contou a eles? Você está louco? Og fica chocado ao saber que a família de Dan não sabe que ele era um assassino profissional e o incentiva a contar a verdade. Caso contrário, será extremamente difícil fugir dos mercenários de McCaffrey com a família, que não tem ideia do que está acontecendo. Apressadamente, Dan empacota os pertences da família. Dan vai até a escola dos filhos e interrompe uma reunião editorial para perguntar por Nina. Um colega de classe o informa que ela não é mais editora há 3 meses, provavelmente devido à influência do namorado. Ele oferece $50 pela localização de Nina. Sou jornalista, não traio as pessoas. Tente debaixo das arquibancadas. Foi o que pensei. Ele encontra Nina debaixo das arquibancadas. Isso não está certo, Kelly. Isso é nojento. Decepcionado, ele expressa sua frustração por ela ter abandonado seus sonhos de jornalismo. Como você pôde fazer isso? Você trabalhou tanto para se tornar editora. Você nem lê meus artigos. Claro que leio, sempre leio. No entanto, não há tempo para ficar remoendo isso. Eles precisam pegar o irmão dela no clube de xadrez, onde Dan fica ainda mais consternado ao descobrir que Kyle também desistiu. Eles dirigem até a casa de Samir, onde Dan descobre que Kyle tem pago para fazer transmissões na garagem. Dan informa aos filhos que eles estão indo para Las Vegas e os instrui a demonstrar nada além de entusiasmo pela viagem para Jessica. Ou ele revelará que eles têm mentido o tempo todo no local de trabalho de Jessica. Dan a convence a embarcar na viagem espontânea que ela tanto desejava. Confusa com a urgência repentina, Jessica fica inicialmente hesitante, mas a insistência e o talento de vendedor de Dan a convencem. O que você é? Eu nem te reconheço. Eu o amo. Ele é louco. Ele, Dan. Oh, tem certeza de que não é terça-feira? Impressionada com esse novo lado de Dan, ela concorda animadamente enquanto se preparam para partir. Dan avista um SUV preto estacionado do lado de fora do hospital e pede a Jessica que saia imediatamente assim que saem do estacionamento. Os homens de McCaffrey aparecem quando o ônibus passa. Dan habilmente evita os perseguidores, inventando histórias para explicar sua direção brusca. Apesar da perseguição acirrada, ele continua a evitar seus perseguidores, mantendo sua família alheia ao perigo que ele lamenta ter causado. Você é um esquilo ou algo assim? Pulou na minha frente percebendo que há um rastreador em seu carro. Dan rapidamente dirige até seu local de trabalho, fechando os portões bem na frente dos perseguidores, em uma tentativa apressada de disfarçar suas ações. Ele levanta o carro com sua família ainda dentro, alegando que precisa trocar o óleo e verificar o líquido de arrefecimento. Podemos ficar fora do carro por um tempo, debaixo do carro? Ele localiza o rastreador e consegue removê-lo bem quando os perseguidores passam. Eles passam direto por eles. Vendo Hal prestes a testar um carro novo, Dan o incentiva a acelerar e, discretamente, coloca o rastreador no veículo de Hal. Entre na rodovia, acelere e você vai ganhar uma multa. Por minha conta. Os perseguidores caem na armadilha. Faltam 33 horas para chegarem a Las Vegas. A esposa e os filhos de Dan ficam ocupados tweetando e postando sobre a viagem para evitar serem descobertos. Dan recolhe os celulares de todos, declarando que será uma viagem sem aparelhos eletrônicos, o que frustra as crianças. O seu também. Eles não sabem que ele planeja se livrar dos celulares completamente. O meu também, de todos nós. Ok. Solidariedade por saber o que você acabou de fazer.
Oh, Deus, acabei de libertar nossa família das amarras da tecnologia. Assim, sem mais nem menos, você enlouqueceu. Agora, sem telefones, eles dependem da navegação à moda antiga da agência de viagens. O funcionário fica divertido quando ouve que eles não têm telefones e pega mapas velhos e empoeirados. Não preciso de cartão de crédito. Dan entrega a ele uma pilha de dinheiro, pedindo que reserve um quarto em um hotel em Las Vegas. Pela primeira vez em muito tempo, a família se une genuinamente, cantando Vanilla Ice como Ice Ice Baby na estrada. Os pais e, eventualmente, as crianças se juntam a eles. Ice I want is ice. Ice Baby, criando um momento familiar memorável. Enquanto isso, McCaffrey visita pessoalmente a casa de Dan. Seu técnico descobre a identidade de Kyle como o popular streamer Killboy. McCaffrey ordena que todos os seus homens localizem e interceptem a van. Será difícil para ele trocar de carro sem alertar a família. O que o faz pensar que eles não sabem que ainda estão com ele durante a parada? Nina compartilha sua visão crítica sobre a carreira de jogador de Kyle, ecoando os sentimentos do namorado. Ah, que bom! Trevor está aqui. Você ao menos se lembra de como era sua personalidade? Não. Kyle diz que sente falta da antiga Nina, com sua personalidade própria, que costumava ser legal enquanto conversavam. Uma garota reconhece Kyle e pede para tirar uma foto com ele em um banheiro no caminho. Dan ensaia sua confissão a Jessica sobre sua vida passada como assassino, sem saber como dar a notícia. Depois, ele vai pagar pelos quartos ao sair. Dan percebe Kyle conversando com aquela garota, o que impressiona o pai. Ele pergunta a Nina por que a garota tirou uma selfie com Kyle e por que ela o chama de garoto morto. Ei, quem são todos esses? Ao descobrir que seu filho é um jogador popular e que a garota vai postar essas fotos online, ele diz à família que todos os quartos estão reservados e que eles precisam seguir em frente. McCaffrey recruta uma gangue de motociclistas local para rastrear Dan enquanto se aproximam de uma ponte. Dan percebe 3 motociclistas, sua família, adormecida por uma música calmante. Ele toca música nos fones de ouvido deles, sem perceber, enquanto prepara sua arma silenciada. Ele tenta se livrar dos perseguidores, enquanto sua família balança a cabeça como bonecos de cachorro no painel do carro. Seu espelho é atingido, mas ele consegue se livrar de um deles, evitando por pouco uma colisão. Apenas Max está acordado, curtindo a atividade. Ele até ajuda o pai, entregando-lhe o leite como arma. Dan bate no terceiro, fazendo-o voar. Há um pequeno buraco ali. Você viu isso? Ele estava voando depois de dirigir a noite toda. Dan finalmente fecha os olhos, mas sua família está acordada a 800 metros da faculdade que Nina quer frequentar. Ela discute para poder visitá-la. Jessica não está interessada em ir à faculdade apenas para ver o namorado de Nina. Não vamos parar para nos vermos. Na verdade, eu queria ver o campus. Ah, tanto faz. Ah, certo. Por que você está realmente interessada em ver as instalações? Sim, na verdade estou. Você está falando sério? No fim, elas visitam a faculdade, que é linda e está cheia de festividades. Dan diz a Jessica que, se querem que Nina as ouça, elas devem começar a ouvi-la primeiro. Então Jessica decide mostrar a Nina como é realmente a vida universitária. Confundindo-a com uma estudante por trás, um estudante oferece a Jessica uma cerveja de um barril. Ei, gata, vou te mostrar como fazer um keg stand. Oh, desculpe, não percebi que você era mãe. Ela se lembra de seus dias atléticos na faculdade e decide mostrar suas habilidades no keg stand. Cerveja para mim, impressionando até mesmo Nina. Você nunca tentou fazer algo assim? Na verdade, foi incrível. Cerveja para mim. A principal razão pela qual Nina queria visitar o campus era porque seu namorado, Trevor, estuda nessa faculdade. Kyle diz a Nina: vocês não entendem, Trevor. Nós entendemos, Trevor. Não gostamos de Trevor. Por quê? Desde que você começou a namorar com ele, você se tornou uma pessoa completamente diferente. Ele trata você como se você merecesse mais. Durante uma visita ao campus, Dan admite que está impressionado com o desempenho dela. Ela se pergunta, animada, como seria sua vida se não tivesse abandonado a carreira esportiva. Especialmente aquele caso. Eu era tão legal. É? Você já fez sexo em uma vara de salto? Matt? Não responda isso. Ela também admite que gosta do comportamento espontâneo dele nos últimos dias.
Dan avista um alemão suspeito ao telefone e acha que ele pode ser um agente de McCaffrey. Ele puxa a conversa com o homem, perguntando sobre seu trabalho. Jessica percebe a conversa estranha. Dan começa a falar alemão com o homem para que sua esposa não entenda o diálogo e, seguindo o conselho de perguntar de forma discreta e educada, é suficiente de uma vez. Não se preocupe, querida. Vamos alcançá-los, ok? Tudo bem, querida? Quando ela sai, o homem mostra o que há dentro de sua pasta. Quem diabos é esse? Quanto tempo eu preciso para deixar isso claro? Então você é alemão? Sim. Agora, porém, Dan percebe seu erro quando é inesperadamente atacado por outra pessoa. Eles começam a brigar no laboratório de química, enquanto sua família participa de uma visita guiada logo atrás da parede. Após uma breve briga, Dan incapacita o agressor e se junta à sua família pouco depois para continuar andando. Mas Nina foi ver Trevor. Nina descobre que Trevor a está traindo. Você está me traindo. A monogamia é apenas uma construção da nossa civilização ocidental repressiva. Achei que estávamos de acordo sobre isso e ela volta chorando. Dan tenta confortá-la com suas histórias, mas percebe que ela não precisa de outro sermão paterno. Em vez disso, ele lhe ensina um movimento de artes marciais para infligir dor severa, sem causar danos duradouros. É uma arte marcial do século XIII. O que você sabe sobre isso? Nenhum nome é mais humano do que você pensava. Nina usa esse movimento em Trevor, enquanto tira uma foto dele se contorcendo de dor, o que a anima significativamente. Ela volta para a van, apreciando seu pai mais do que nunca. Isso, você diz a ela, foi apenas um maldito sermão na estrada. A família se une ainda mais enquanto Nina dirige. Ela agradece a Dan por sempre estar ao seu lado e considera recuperar seu cargo editorial na escola. Dan apoia a filha e expressa sua admiração pelo trabalho dela. Sério, a foto é sobre a corrupção generalizada no Conselho de Educação. Eu fiquei arrepiado. Você realmente leu isso? Claro que li. Talvez você esteja em um pequeno motel. Os pais finalmente relaxam e desabafam. Espere. Então, na quinta-feira, Jessica está encantada com o lado espontâneo de Dan, sentindo uma diferença nele. Ela suspeita que ele sempre foi assim antes de se conhecerem e que mudou por causa dela. Dan a tranquiliza, dizendo que mudou porque não gostava de quem era naquela época. Na manhã seguinte, Dan liga para Aldi, que está a caminho para entregar as novas identidades a Dan e sua família. O único problema é que ele ainda não contou a eles. Sabe, eles podem achar que algo está acontecendo quando tiverem que mudar de nome e sair do país. O que você está esperando? Yog fica apavorado ao saber disso. Ele então devolve sorrateiramente o telefone que roubou e tenta se preparar para a conversa. Kyle se junta a ele e eles finalmente conversam sobre ele ser um streamer. É algo em que ele é bom como um profissional. Ele tenta explicar a Dan como isso é importante para ele. Sei que você acha que é tudo uma perda de tempo, mas é preciso inteligência e reflexos. A Força Aérea recruta gamers. Sim, talvez seja isso que eu tenha medo. Ele quer provar isso em uma partida de laser tag com Dan. Kyle propõe uma aposta. Se ele ganhar, poderá voltar a jogar. Se perder, eles jogarão bola no quintal por 6 meses. Eles concordam que o primeiro a acertar 3 vezes ganha. Isso deve ser fácil para Dan, sendo um assassino e tudo mais. Ele acerta a primeira e a segunda vez. Como você está fazendo isso? Então Kyle revida com 2 marcas, imitando as táticas de Dan. Pelo menos não preciso de um teste de DNA. Por fim, Dan consegue a última marca. Kyle se sente enganado, mas os dois se aproximam. A caminho de Las Vegas. Eles realmente se aproximam, aproveitando a viagem. Ao finalmente chegarem a Las Vegas, eles se hospedam em uma das melhores suítes da cidade, antes de se instalarem. Dan desce para encontrar Augie. Preciso descer. Não deixe eles saquearem o frigobar, ok? Então não sou eu quem entrega a eles suas novas identidades e passagens para um voo só de ida para Vancouver por um preço alto. Ele conhece outro jogador popular, Ren. Ren admite que viu as transmissões de Kyle e oferece a ele a chance de conhecer Valkyrie e outros. Rand conhece Nina melhor e decide não participar do torneio. Então esse é o seu trabalho? Oh, Deus! Não. Eu o encontrei ali.
Valkyrie pede a Kyle para tomar o lugar dele e se juntar à equipe dela para as finais do Counter-Strike. No entanto, o pessoal de McCaffrey também está no encalço deles, enquanto Nina se sente à vontade com Rand. Ele admite que a equipe Valkyries não tem chance, mas quando todos os seus companheiros são eliminados, Kyle sozinho dizima a equipe inimiga. Sim, Dan tenta contar a verdade para Jessica em um restaurante francês, mas é constantemente interrompido. Ele começa a repreender o garçom em francês pelas interrupções. O que eu estava dizendo será o Pueblo Unified. Eles têm que vender. Expulsar-me por quem? Na verdade, eu não falo francês. Eles apenas nos ensinam o suficiente para soarmos sofisticados. Peter Jessica fica surpresa ao descobrir que seu marido sabe 2 línguas estrangeiras, algo que ela não sabia antes. Sem coragem para revelar a verdade sobre sua vida passada, ele começa a explicar em francês, sem entender o significado. Jessica acha sua fala muito melódica e sexy. Ele decide adiar sua confissão um pouco mais e ir jogar com Jess. Depois de um tempo, ele decide verificar as crianças, mas sua chamada não é atendida, então eles voltam para o andar de cima da suíte. Jessica é momentaneamente enganada por manequins colocados para parecerem as crianças dormindo, deixando Dan tranquilo. Jessica vai se refrescar enquanto uma silhueta sinistra aparece ao fundo. Ela cria uma atmosfera romântica com música e névoa do amor ou Love Mist. Jess. Graças à névoa, Dan percebe miras a laser e se esquiva das balas. Ele pega uma garrafa de tequila Flecha Azul, da qual Mark Wahlberg é o maior investidor. Fletcher, tão cheio que eu te avisei. Joga a garrafa. Fletcher, tão cheio, eu te disse, e atira. Incendia os agressores e os neutraliza. No entanto, Jessica é feita refém. Dan abaixa a arma, mas de repente pega uma faca. Quando o agressor chama Dan pelo nome Sean, a dura realidade atinge Jessica. O agressor começa a falar sobre seus planos. Então vou pegar meu sócio. Eu mato seus filhos. Dan neutraliza ele também, mas o choque faz Jessica vomitar. Oh, isso está errado, querida. Todo mundo compra na primeira vez. Ela então corre para as crianças, mas encontra os manequins lembrando da menção dos assaltantes ao Hyper X. Ela sabe onde encontrá-los. Cale a boca, não quero ouvir isso. Não quero olhar para você. Eu só quero encontrar meus filhos. Você não tem os malditos celulares deles porque os jogou fora na arena de jogos. Assim que Kyle termina seu jogo com 30 mortes. Dan e Jessica chegam e os pegam. Dan finalmente revela a verdade, porque meus ex-colegas de trabalho estão tentando nos matar por causa de negócios com carros. Não estou brincando como Max. Antes de conhecer sua mãe, eu era um assassino corporativo. Patinação no gelo, essa vida. E agora eles nos encontraram. Que você era, tipo, o maior covarde do planeta. No entanto, as crianças não acreditam nisso até serem baleadas enquanto se escondem atrás de um carro. Dan neutraliza o mercenário. Agora é a vez de Kyle vomitar. Oh, tudo bem, querido. Todos assistiram pela primeira vez ao resultado enquanto se escondiam. Dan revela todo o seu passado, incluindo seu papel como um dos mercenários de McCaffrey, responsável por 43 mortes. Kyle chama Dan de hipócrita, porque ele o proibiu de jogar videogame por causa da violência falsa. Mas ele é um assassino. Agora eles entendem por que Dan nunca quis sair da cidade e é tão contra as redes sociais. Ele entrega a eles suas novas identidades. Nina agora é Molly Anderson. Molly Anderson. Pelo menos você tem um nome verdadeiro. Eu sou eles. Eu sou um veículo. Após 18 anos de mentiras, a família se recusa a aceitá-lo. Jessica decide deixá-lo e assumirá a responsabilidade pelas crianças. São 3. Sean Archibald Anderson. Oh, droga, Og! Ela liga para Gwen pedindo ajuda, enquanto Dan fica de guarda do lado de fora até de manhã. Apesar de Dan tentar explicar que não é seguro e que McCaffrey irá atrás deles, Jessica apenas diz para ele garantir a segurança e ficar longe deles. Quando Jessica chega, ela fica surpresa ao ver Gwen esperando por ela em um jato particular. O que você está fazendo aqui? Eu não esperava por tudo isso. Eu estava em uma escala por perto e pensei, vou buscá-la eu mesma, no jato. Gwen conta a Jessica sobre seu ex em Buffalo. Eles ficaram juntos por anos e ele a deixou para se casar com outra mulher. Você a conheceu? Eu precisei.
Você criou toda essa vida com essa mulher. Eu precisava ver o que ela tinha e eu não. O que você fez? Fiz o que faço de melhor. Não consigo fechar. Quero a confiança dela. E então esperei pacientemente que ela caísse na minha armadilha. Jessica percebe que ela está falando sobre ela. Ela tenta fugir, mas McCaffrey já está lá. McCaffrey liga para Dan, mostrando que sua família está em cativeiro. Ele marca um encontro em um hotel abandonado. Os capangas de McCaffrey estão por toda parte. Olá, velho amigo. Você o trouxe para esta agência? Ele trouxe todo mundo. Dan está lisonjeado. Chegando à cobertura, McCaffrey pede um abraço sarcástico. Acontece que ele é o pai de Dan. Desculpe. O quê? Eu sou seu avô, Kyle. Oh, meu Deus! Nós somos britânicos. McCaffrey queria Dan morto porque ele o abandonou. Mas nos últimos dias, Dan derrotou todos os homens que McCaffrey enviou atrás dele. Então ele se sentiu orgulhoso do filho. E agora McCaffrey o quer de volta. Se Dan voltar a trabalhar para ele, ele deixará sua família ir. Mas com uma condição. Ele nunca mais verá sua família, sem nenhum contato. Cam, você ficou mole comigo de novo? E se ele recusar, sua família morrerá, sem outra opção. Dan concorda em fazer isso. McCaffrey ordena que seus capangas escoltem a família até o aeroporto. De repente, a moral das crianças entra em ação. Elas querem que Jessica proteja Dan. Kyle aperta os botões do elevador de forma infantil, enquanto as crianças tentam convencer a mãe de que não podem abandonar Dan. Jessica começa a trocar a fralda de Max e enfia-a na cara do bandido, jogando-o para a morte. Eles vão resgatar o pai enquanto McCaffrey vai tomar algumas providências. Gwen usa seus encantos femininos para seduzir Dan a voltar a amá-la, ignorando o técnico. Ela está ciente das táticas de Dan. A família está lá para resgatá-lo enquanto ele coloca Gwen para dormir. O técnico é feito prisioneiro. Dan pede desculpas por esconder segredos de Jessica e promete sempre dizer a verdade a ela. Quando eu ia te contar? No nosso primeiro encontro. No segundo, quando você estava grávida da Nina. Ou no quarto. O quê? Faça as contas, Nina. Ele quer ser marido dela e um pai amoroso. Enquanto isso, McCaffrey percebe que algo está errado. A propósito, o técnico é fã do Kyle. Kyle experimenta o drone e descobre que Dan é muito bom com tecnologia. Você não é contra a tecnologia aqui. Além disso, os capangas estão chegando. Ele diz à sua família para ir para o telhado e que ele vai lidar com eles. Kyle será seus olhos e ouvidos. Kyle usa o drone para localizar os homens de McCaffrey e transmite as informações para Dan, que apesar do número, lida habilmente com eles. McCaffrey percebe que o drone está ajudando Dan e acorda Gwen para encontrar a família. Dan diz ao pai para cancelar tudo. Cancele agora, mas ele não o ouve e, apesar de 10 homens atirarem com espingardas automáticas, ninguém consegue acertar Dan, reparando no elevador a subir. Jessica esconde as crianças e atira quando o elevador chega, mas Gwen fica tranquila à esquerda. Gwen provoca Jessica sabendo que tem vantagem no combate corpo a corpo, não a levando a sério. Você acha que pode me derrotar porque ela fez algumas aulas de kickboxing? Você sabe que eu faço isso para viver, certo? Com um golpe sólido ainda. Kyle diz que restam 9 homens. Dan os derruba um por um, deixando McCaffrey orgulhoso. Ele finalmente derruba o drone. Enquanto isso, na prolongada briga de mulheres, Gwen sai vitoriosa, enterrando Jessica sob uma pilha de escombros. McCaffrey derruba Dan e tem um tiro certeiro nele, mas ele tem que tagarelar sobre como a família o tornou fraco. Enquanto isso, Gwen encurrala as crianças e isso dá a Jessica força para levantar os escombros, mas ela ainda é jogada de um lado para outro como um saco de batatas. Dan consegue remover as balas da arma de McCaffrey, então eles recorrem ao combate corpo a corpo. Sendo uma ex-decatleta, Jessica pega um bastão de bambu e tenta um salto atlético, mas falha miseravelmente. Gwen acha engraçado quando Jessica tenta novamente, mas desta vez, Jessica o arremessa como uma lança. Não há outros eventos. McCaffrey vence Dan na luta e pega uma arma para acabar com ele, mas então a família entra e Nina diz a McCaffrey que está feliz por encontrar seu avô e sugere que eles possam se tornar uma família normal. Quando olho para você, não vejo apenas um assassino a sangue frio. Vejo meu avô.
Se você acha que esse pequeno discurso vai me convencer, honestamente, eu só esperava que isso lhe desse tempo suficiente para fazer isso. Essa distração dá a Dan a chance de agir. A família se reúne e a polícia chega. 6 meses depois, Nina se torna uma... Dan abre uma empresa que treina guardas de segurança e contrata Og. Jéssica se torna treinadora e Kyle continua fazendo vídeos online. A família se prepara para uma grande viagem, arrumando um trailer para levar Nina para Stanford, seguindo sua nova tradição. Eles desistem de seus telefones e sim, pessoal, eu sei que Kyle estava jogando Valorant. Eu intencionalmente chamei de Counter-Strike só para ver quantas pessoas comentariam sobre isso. Se você gostou deste resumo, dê um like e não se esqueça de se inscrever no meu canal.